Estamos de volta na cobertura sobre o ataque do Irã contra Israel. Aqui comigo no estúdio continua o Jonathan Mazini, que tem novas informações. Jonathan, é com você. Pois é, que a gente continua acompanhando minuto a minuto as notícias que chegam do Oriente Médio. A informação mais recente é que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acaba de ordenar que o exército dos Estados Unidos ajude Israel e derrube os mísseis lançados pelo Irã. Outra informação que temos neste momento, que vem de um repórter da CNN Internacional, é de que ele teria tido a informação de que o quarteirão onde fica a Mossad, que é a agência de inteligência de Israel, teria sido alvo, teria sido atingida por um desses disparos, por um desses foguetes que atingiram Israel no início da tarde desta terça-feira aqui no Brasil. Ou seja, então são notícias que a gente começa a receber, que começam a dar uma dimensão dos impactos desses ataques que a gente está acompanhando, Kelly. Inclusive, neste momento, Israel já faz uma coletiva, daqui a pouco a gente traz algumas informações. Vitélio Brustolin, que é pesquisador de Harvard, continua com a gente aqui nessa cobertura histórica. E, Vitélio, o que a gente pode dizer, então, sobre essas duas informações que o Jonathan trouxe para a gente? Que tipo de análise? Porque a gente vê, então, que realmente, apesar dos sistemas de defesa de Israel, sempre, claro, algum míssil pode atingir o território. Foi o que aconteceu, né? A análise é que agora a guerra é aberta. Até então, o Irã fazia uma guerra indireta contra Israel, usando seus proxies, né, seus grupos financiados, armados pelo Irã e financiados pelo Irã. Mas agora, Israel não tem como não revidar, inclusive os Estados Unidos também revidarão, isso está muito claro na fala do Biden. Dentro dos Estados Unidos há uma corrida eleitoral e existe uma pressão sobre os democratas do governo Biden para intensificar a ajuda a Israel, inclusive porque o Trump acusa o Biden de ter baixado sanções contra o Irã e ter devolvido para o Irã recursos que estavam congelados e que, segundo Trump, o Irã usou para financiar o Hamas, os Houthis, o Hezbollah e outros grupos. Então, a resposta do governo Biden deve ser bastante pesada, Kelly. Inclusive, para a gente perceber como, nesse caso, os americanos são muito mais incisivos em defender Israel, é porque o Irã considera os Estados Unidos o seu maior inimigo desde a Revolução de 1979, quando a embaixada dos Estados Unidos em Teherã foi invadida. O ataque tanto ao Hezbollah quanto contra o Irã é visto pelos Estados Unidos como algo de seu interesse, porque o Irã considera novamente os Estados Unidos seu maior inimigo e, em segundo lugar, Israel. Logo, nós veremos sim Israel e os Estados Unidos contra-atacando e atingindo o território iraniano muito em breve, Kelly. Inclusive, pelas imagens que chegam para a gente, logo mais deve ter algum pronunciamento também da Casa Branca, né, Vitélio? Só lembrando que, obviamente, os aeroportos de Israel estão fechados e a Jordânia, que fica entre os dois países, também suspendeu o tráfego aéreo. Jonathan tem mais informações. Justamente sobre essa expectativa para uma fala por parte das autoridades americanas, o Joe Biden e Kamala Harris estão, neste momento, reunidos na sala de situação, recebendo atualizações em tempo real sobre o que acontece em Israel e aquilo que a gente já falava, Kelly, sobre como será a resposta dos Estados Unidos em relação ao Irã a partir dessa sequência de mísseis balísticos lançados contra Israel. Então a gente pode sim ter a qualquer momento uma coletiva de imprensa por parte, inclusive, do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, dando uma declaração de apoio a Israel neste momento. Pois é, Vitélio, e claro que a gente sabe da importância dos Estados Unidos, tanto no apoio a Israel, quanto também à Ucrânia, né? Uma outra guerra, a OTAN, liderada pelos Estados Unidos, enfim. Então, neste momento também é fundamental que os Estados Unidos, que já declararam lá atrás que o apoio seria incondicional a Israel, realmente venha a dar realmente toda essa assistência necessária. Sim, há poucos dias, quando o Netanyahu falou na ONU, na sexta-feira, o Netanyahu recebeu mais quase 9 bilhões de ajuda militar dos Estados Unidos. Ou seja, o próprio Netanyahu vinha sendo questionado pelo Biden, mas ficou muito claro que atacar o Hezbollah aumentou a sua popularidade dentro de Israel.
mas também colocou o seu principal aliado, que são os Estados Unidos, em uma situação de precisar ajudar Israel. E aqui, só para finalizar esse ponto, os Estados Unidos são o país que na história mais repassaram recursos para Israel. Desde 1948, com a fundação do Estado de Israel, foram mais de 260 bilhões de dólares. E desde o final do governo Obama, são 3,8 bilhões de dólares por ano, Kelly. O fato é o seguinte, né? Claro que os Estados Unidos tinham que se manifestar, obviamente deve ter a coletiva em breve. E só daqui a um tempo a gente vai saber, né, Vitélio, todo o desenrolar, o que realmente vai acontecer e qual será a resposta de Israel, que neste momento está sendo atacado, né? Mas já podemos antecipar que Israel vai revidar e que os Estados Unidos também farão isso, porque não tem como Israel ser alvejado dessa forma no seu território e não revidar. É uma ameaça existencial a Israel, que é uma potência militar superior ao Irã. Inclusive, Israel, como eu falei há pouco, tem armas atômicas, tem 90 ogivas estimadamente, embora não assuma publicamente. Por outro lado, o Irã é aliado da China e da Rússia. E veja só, o Irã é um dos países que ingressaram no BRICS, na expansão que teve do BRICS no ano passado, passou a fazer oficialmente parte do BRICS, um grupo que o Brasil também faz parte, em janeiro desse ano, Kelly. Pois é, a gente segue analisando aqui tudo em tempo real. Vitélio, foi muito bom contar com a sua experiência, com o seu conhecimento aqui em mais um momento histórico de coberturas da Record News. Muito obrigada, viu? Uma boa tarde para você e até a próxima, com certeza. Sempre um privilégio estar com vocês. Até a próxima.